Uma breve história do tempo, por Stephen Hawking. Tradução de Cássio de Arantes Leite e revisão técnica de Amanso Feassa. Editora intrínseca, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso vocês gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro e caso gostem do meu trabalho, por favor venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Qualquer mínimo centavo fará muita diferença. Mesmo. Moedas, centavos, caso o meu trabalho valha R$1 ao menos, ou menos. Os links estão no descritivo para a ajuda, assim como é possível também ajudar comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon. E aí, caso lá não tenha algum livro que você queira que seja aqui gravado, me peça em particular ou em público, e eu o adiciono na lista para que possa ser comprado. Assim como também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso faz diferença enquanto engajamento, fazendo com que o YouTube oferte para mais pessoas este conteúdo, levando conhecimento mais longe e ampliando o meu trabalho. Muitíssimo obrigada pela presença. A todos, uma ótima escuta. Capítulo 8. A origem e o destino do universo. A teoria da relatividade geral de Einstein previu que o espaço-tempo começou na singularidade do Big Bang e chegaria ao fim na singularidade do Big Crunch, se todo o universo voltasse a entrar em colapso, ou em uma singularidade dentro de um buraco negro, se uma região local, como uma estrela, entrasse em colapso. Qualquer matéria que caísse no buraco negro seria destruída na singularidade, e apenas o efeito gravitacional de sua massa ainda seria sentido do lado de fora. Em contrapartida, quando os efeitos quânticos passaram a ser levados em consideração, parecia que a massa ou energia da matéria acabaria sendo devolvida ao resto do universo e que o buraco negro, junto com qualquer singularidade dentro dele, evaporaria até desaparecer. Será que a mecânica quântica pode ter um efeito igualmente dramático nas singularidades do Big Bang e do Big Crunch? O que ocorre, de fato, durante os primeiros e últimos estágios do universo, quando os campos gravitacionais são tão fortes que os efeitos quânticos não podem ser ignorados? O universo tem mesmo um início ou um fim? E se sim, como eles são? Ao longo da década de 70, dediquei-me a estudar principalmente os buracos negros, mas em 81 meu interesse na questão sobre a origem e o destino do universo foi renovado quando compareci a uma conferência sobre cosmologia organizada pelos jesuítas no Vaticano. A Igreja Católica havia cometido um erro terrível com Galileu ao tentar dar a última palavra em uma questão científica, declarando que o Sol girava em torno da Terra. Então, séculos mais tarde, ela decidiu convidar um grupo de especialistas para aconselhá-la em cosmologia. No fim da conferência, foi concedida aos participantes uma audiência com o Papa. Ele nos disse que não havia problema em estudar a evolução do universo após o Big Bang, mas que não deveríamos investigar o Big Bang em si, porque esse era o momento da criação e, portanto, uma obra divina.
Fiquei feliz por ele não saber o assunto da palestra que eu tinha acabado de proferir na conferência. A possibilidade de que o espaço-tempo fosse finito, mas sem contorno, o que significa que não teve um início, um momento da criação. Eu não tinha o menor desejo de compartilhar o destino de Galileu, com quem muito me identifico, em parte devido à consciência de ter nascido exatamente 300 anos após sua morte. E a fim de explicar as ideias que eu e outras pessoas tivemos sobre como a mecânica quântica pode afetar a origem e o destino do universo, é necessário primeiro compreender a história geralmente aceita do universo, segundo o que se conhece como modelo do Big Bang quente. Este presume que o universo é descrito por um modelo de Friedman, remontando até o Big Bang. Em tais modelos, descobrimos que, à medida que o universo se expande, qualquer matéria ou radiação nele esfria. Quando o universo dobra de tamanho, sua temperatura cai pela metade. Uma vez que a temperatura é apenas uma medida de energia, ou velocidade média das partículas, esse esfriamento do universo exerceria um efeito preponderante na matéria contida nele. Às temperaturas muito elevadas, as partículas se moveriam tão rápido que poderiam escapar de qualquer atração mútua devido às forças nuclear ou eletromagnética. Mas, à medida que esfriassem, seria de se esperar que as partículas que se atraem mutuamente começassem a se agrupar. Além do mais, mesmo os tipos de partículas que existem no universo dependeriam da temperatura. Sob temperaturas bastante elevadas, as partículas têm tanta energia que, sempre que colidissem, produziriam inúmeros pares de partícula/antipartícula diferentes. E embora algumas dessas partículas se aniquilassem ao atingir as antipartículas, elas seriam produzidas com mais rapidez do que seriam aniquiladas. A temperaturas inferiores, contudo, quando partículas que colidem detêm menos energia, os pares partícula/antipartícula seriam produzidos mais devagar, e a aniquilação se tornaria mais rápida que a produção. Acredita-se que no Big Bang o universo tivesse tamanho zero, e assim seria infinitamente quente. Contudo, à medida que o universo se expandiu, a temperatura da radiação decresceu. 1 segundo após o Big Bang, ela já teria caído para cerca de 10 bilhões de graus Kelvin. Isso é cerca de 1000 vezes a temperatura no núcleo do Sol. Mas temperaturas tão elevadas como essa são atingidas em explosões de bombas de hidrogênio. Nessa época, o universo teria contido sobretudo fótons, elétrons e neutrinos, partículas extremamente leves que são afetadas apenas pela força fraca e pela gravidade, e suas antipartículas, além de alguns prótons e nêutrons. À medida que o universo continuasse a se expandir e as temperaturas a diminuir, a taxa em que os pares de elétrons/antielétrons eram produzidos em colisões teria caído abaixo da taxa em que estavam sendo destruídos por aniquilação. Assim, a maioria dos elétrons e antielétrons teria se aniquilado mutuamente, produzindo mais fótons e deixando apenas alguns elétrons. No entanto, os neutrinos e antineutrinos não teriam se aniquilado, pois a interação dessas partículas entre si e entre outras partículas é muito fraca. Portanto, ainda devem estar por aí. Se pudéssemos observá-los, teríamos uma boa ideia de como era esse estágio primitivo muito quente do universo. Infelizmente, a energia dessas partículas seria hoje baixa demais para que elas pudessem ser observadas de forma direta. No entanto, se neutrinos não forem destituídos de massa, mas tiverem uma pequena massa própria, como sugerido por alguns experimentos recentes, talvez sejamos capazes de detectá-los por vias indiretas. Eles poderiam ser uma forma de matéria escura, como a que mencionei antes, com atração gravitacional suficiente para deter a expansão do universo e levá-lo a entrar em colapso outra vez. Cerca de 100 segundos após o Big Bang, a temperatura teria caído para 1 bilhão de graus, o equivalente ao interior das estrelas mais quentes. A essa temperatura,
Prótons e nêutrons já não possuiriam energia suficiente para escapar da atração da força nuclear forte e teriam começado a se combinar para produzir os núcleos dos átomos de deutério, que é hidrogênio pesado, que contém um próton e um nêutron. Então, os núcleos do deutério teriam se combinado com mais prótons e nêutrons para compor núcleos de hélio, que contém 2 prótons e 2 nêutrons, e também pequenas quantidades de outros 2 elementos mais pesados, lítio e berílio. Podemos calcular que, no modelo do Big Bang quente, cerca de 1/4 dos prótons e nêutrons teria sido convertido em núcleos de hélio, juntamente com uma pequena quantidade de hidrogênio pesado e outros elementos. Os nêutrons remanescentes teriam caído em prótons, que são os núcleos dos átomos de hidrogênio comum. Esse cenário de um estágio primitivo quente do universo foi proposto pela primeira vez pelo cientista George Gamow, em um famoso artigo escrito em 1948 com um aluno dele, Ralph Alpher. Gamow tinha um senso de humor e tanto. Ele convenceu o cientista nuclear Hans Bethe a acrescentar seu nome ao artigo para que a lista de autores fosse Alpher Bethe Gamow, como as primeiras letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama, particularmente apropriado para um artigo sobre o início do universo. Nesse trabalho, eles fizeram a notável previsão de que a radiação, na forma de fótons, dos estágios primitivos mais quentes do universo deveria existir até hoje. Eles fizeram a notável previsão de que a radiação, na forma de fótons, dos estágios primitivos mais quentes do universo, deveria existir até hoje, mas com sua temperatura reduzida para apenas alguns graus acima do zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Foi essa radiação que Penzias e Wilson descobriram em 1965. Na época em que Alpher, Bethe e Gamow escreveram o artigo, não se sabia muito sobre as reações nucleares de prótons e nêutrons. Desse modo, as previsões para as proporções dos vários elementos do universo primitivo eram um tanto imprecisas. Mas esses cálculos foram repetidos à luz de um conhecimento mais aprofundado, e hoje estão bastante de acordo com o que observamos. Além do mais, é muito difícil explicar de outra maneira por que há tanto hélio no universo. Assim, estamos razoavelmente confiantes de que dispomos do cenário correto, pelo menos até cerca de 1 segundo depois do Big Bang. Em apenas poucas horas após o Big Bang, a produção de hélio e outros elementos teria cessado. E depois disso, durante 1 milhão de anos seguinte, o universo teria simplesmente continuado a se expandir, sem que acontecesse muito mais além disso. Enfim, assim que a temperatura tivesse caído para alguns milhares de graus, e elétrons e núcleos já não tivessem energia suficiente para suplantar a atração eletromagnética entre si, eles teriam começado a se combinar para formar átomos. O universo teria continuado a se expandir e a resfriar, mas, em regiões um pouco mais densas do que a média, a expansão teria sido desacelerada pela atração gravitacional maior. Isso teria detido a expansão em algumas regiões e feito com que voltassem a entrar em colapso. À medida que o colapso ocorresse, a atração gravitacional da matéria fora dessas regiões as teria levado a girar levemente. Conforme a região em colapso diminuísse, girava mais rápido, assim como esquiadores rodopiando no gelo quando encolhem os braços. Depois, quando a região ficasse pequena o suficiente, giraria rápido bastante para contrabalançar a atração da gravidade, e desse modo teriam nascido galáxias em forma de disco. Outras regiões que, por acaso, não tivessem entrado em movimento de rotação, teriam se tornado objetos ovalados, chamados galáxias elípticas. Nelas, a região pararia de entrar em colapso porque partes individuais da galáxia estariam em órbitas estáveis em torno do seu centro, mas a galáxia como um todo não teria rotação. Com o passar do tempo, os gases hidrogênio e hélio nas galáxias se fragmentariam em nuvens menores que entrariam em colapso sob a própria gravidade.
Conforme estas se contraíssem e os átomos dentro delas colidissem entre si, a temperatura do gás aumentaria, até enfim ficar quente o bastante para dar início a reações de fusão nuclear. Essas reações converteriam o hidrogênio em mais hélio, e o calor emitido aumentaria a pressão, impedindo as nuvens de se contrair ainda mais. Elas permaneceriam estáveis por um longo período, como estrelas parecidas com o nosso Sol, queimando hidrogênio em hélio e irradiando a energia resultante na forma de calor e luz. Estrelas mais massivas precisariam ser mais quentes para equilibrar sua atração gravitacional mais forte, fazendo com que as reações de fusão nuclear ocorressem tão depressa que elas consumiriam seu hidrogênio em apenas 100 milhões de anos. Em seguida, elas se contrairiam de leve e, à medida que esquentassem mais, começariam a converter o hélio em elementos mais pesados, como carbono ou oxigênio. Isso, porém, não liberaria muito mais energia, de modo que haveria uma crise, como a descrita no capítulo sobre buracos negros. O que ocorreria em seguida não está completamente claro, mas parece provável que as regiões centrais da estrela colapsariam até um estado muito denso, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. As regiões externas da estrela às vezes podem ser expelidas em uma enorme explosão chamada supernova, o que ofuscaria o brilho de todas as demais estrelas em sua galáxia. Parte dos elementos mais pesados produzidos próximo ao fim da vida da estrela seria arremessado de volta para o gás da galáxia e forneceria parte da matéria-prima para a geração seguinte de estrelas. Nosso próprio Sol contém cerca de 2% desses elementos mais pesados, pois é uma estrela de segunda ou terceira geração, formada há cerca de 5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de gás em rotação, contendo os restos de supernovas anteriores. A maior parte do gás nessa nuvem entrou na formação do Sol ou foi expelida, mas uma pequena quantidade dos elementos mais pesados se agrupou para formar os corpos que hoje orbitam o Sol na condição de planetas, como a Terra. No início, a Terra era muito quente e não tinha atmosfera. Com o passar do tempo, resfriou e adquiriu uma atmosfera pela emissão de gases das rochas. Teria sido impossível sobrevivermos nessa atmosfera primitiva. Ela não tinha oxigênio algum, apenas uma grande quantidade de outros gases venenosos para os seres humanos, como o sulfeto de hidrogênio, o gás que dá cheiro a ovo podre. Entretanto, existem outras formas de vida primitiva capazes de prosperar sob tais condições. Acredita-se que elas tenham se desenvolvido nos oceanos, talvez como resultado de combinações aleatórias de átomos em estruturas maiores, chamadas macromoléculas, que são capazes de agregar outros átomos no oceano para formar estruturas semelhantes. Assim, elas teriam se reproduzido e multiplicado. Em alguns casos, haveria erros na reprodução. A maior parte desses erros teria feito com que a nova macromolécula não fosse capaz de se reproduzir e acabasse por ser destruída. No entanto, alguns erros teriam produzido novas macromoléculas ainda mais eficientes em se reproduzir. Elas teriam uma vantagem e tenderiam a substituir as macromoléculas originais. Dessa forma, iniciou-se um processo evolutivo que levou ao desenvolvimento de organismos cada vez mais complexos, capazes de autorreplicação. As primeiras formas de vida primitivas consumiram vários materiais, incluindo o sulfeto de hidrogênio, e liberaram oxigênio. Aos poucos, isso mudou a atmosfera para a composição que ela tem hoje e permitiu o desenvolvimento de formas superiores de vida, como peixes, répteis, mamíferos e, enfim, a raça humana. Esse cenário do universo que começou muito quente e resfriou à medida que se expandiu está de acordo com toda a evidência observacional de que dispomos hoje. Contudo, deixa uma série de questões importantes ainda a serem respondidas. Primeiro, por que o universo primitivo era tão quente? Segundo, por que o universo é tão uniforme em grande escala? Por que ele parece igual em todos os pontos do espaço e em todas as direções? Em particular, por que a temperatura da radiação cósmica de fundo em micro-ondas é praticamente igual quando olhamos em direções diferentes?
É mais ou menos como uma questão de prova aplicada a um grupo de alunos. Se todos fornecem exatamente a mesma resposta, você pode ter quase certeza de que eles se comunicaram. Contudo, no modelo descrito nas últimas páginas, não teria havido tempo desde o Big Bang para que a luz viajasse de uma região distante a outra, ainda que as regiões estivessem bem próximas entre si no universo primitivo. Segundo a teoria da relatividade, se a luz não consegue ir de uma região a outra, nenhuma outra informação consegue. Assim, não haveria como regiões diferentes do universo primitivo terem a mesma temperatura, a menos que, por algum motivo inexplicado, todas tivessem começado com a mesma temperatura. Terceiro, por que o universo começou com uma expansão tão próxima da taxa de expansão crítica, que separa os modelos que voltam a entrar em colapso daqueles que continuam a se expandir eternamente, que, mesmo hoje, 10 bilhões de anos depois, ele continua se expandindo quase à taxa crítica? Se a taxa de expansão 1 segundo após o Big Bang tivesse sido menor, mesmo que em uma parte em 100 milhões de bilhões, o universo teria voltado a entrar em colapso antes de atingir seu tamanho atual. E quarto, a despeito do fato de o universo ser tão uniforme e homogêneo em grande escala, ele contém irregularidades locais, como estrelas e galáxias. Acredita-se que elas tenham se desenvolvido a partir de pequenas diferenças na densidade do universo primitivo de uma região para outra. Qual foi a origem dessas flutuações de densidade? A teoria da relatividade geral, por si só, não é capaz de explicar essas características ou responder a essas perguntas, devido à sua previsão de que o universo começou com densidade infinita na singularidade do Big Bang. Na singularidade, a relatividade geral e todas as demais leis físicas não teriam vigência. Seria impossível prever o que resultaria da singularidade. Como explicado antes, isso significa que podemos deixar o Big Bang e quaisquer eventos antes dele de fora da teoria, pois eles não têm como exercer efeito algum no que observamos. O espaço-tempo teria um contorno, um início no Big Bang. A ciência parece ter revelado uma série de leis que, dentro dos limites estabelecidos pelo princípio da incerteza, nos informam como o universo vai se desenvolver ao longo do tempo, se soubermos de seu estado em certo momento. Essas leis talvez tenham sido decretadas originalmente por Deus, mas ao que tudo indica, desde então ele deixou que o universo evoluísse de acordo com elas, e não intervém mais em seu funcionamento. Entretanto, como ele escolheu o estado ou a configuração inicial do universo? Quais eram as condições de contorno no início do tempo? Uma resposta possível é dizer que Deus escolheu a configuração inicial do universo por motivos muito além da nossa compreensão. Isso sem dúvida estaria ao alcance de um ser onipotente, mas, se ele começou o universo de maneira tão incompreensível, por que optou por deixar que evoluísse segundo leis que pudéssemos entender? Toda a história da ciência consiste na compreensão gradual de que os eventos não acontecem de maneira arbitrária, mas refletem uma ordem subjacente que pode ou não ser de inspiração divina. Nada mais natural do que supor que essa ordem deveria se aplicar não só às leis, mas também às condições do contorno do espaço-tempo que descrevem o estado inicial do universo. Talvez haja um grande número de modelos do universo com diferentes condições iniciais que obedeçam às leis. Deveria haver algum princípio que selecionasse um estado inicial e, portanto, um modelo para representar nosso universo. Uma dessas possibilidades é o que chamamos de condições de contorno caóticas. O pressuposto implícito nessa ideia é que o universo é especialmente infinito ou que existe um número infinito de universos. Sob as condições de contorno caóticas, a probabilidade de encontrar qualquer região específica do espaço, sob qualquer configuração possível logo após o Big Bang, é a mesma, em certo sentido,
do que a probabilidade de encontrá-la sob qualquer outra configuração. O estado inicial do universo é escolhido de forma puramente aleatória. Assim, é provável que o universo primitivo tivesse sido muito caótico e irregular, pois há muito mais configurações caóticas e desordenadas do que configurações uniformes e ordenadas. Se cada configuração tem igual probabilidade, há mais chances de que o universo tenha começado em um estado caótico e desordenado, simplesmente porque há muito mais estados desse tipo. É difícil ver como tais condições iniciais caóticas poderiam ter dado origem a um universo tão uniforme e liso, em grande escala, como é o caso do nosso atual. Também seria de esperar que as flutuações de densidade nesse tipo de modelo levassem à formação de muito mais buracos negros primordiais do que o limite superior estabelecido pelas observações da radiação gama de fundo. Se o universo é de fato espacialmente infinito, ou se existe uma quantidade infinita de universos, é provável que existam amplas regiões em algum lugar que começaram de maneira regular e uniforme. É um pouco como o célebre exercício de macacos datilografando. A maior parte do que escrevem não faz sentido, mas muito de vez em quando, por puro acaso, eles irão datilografar um dos sonetos de Shakespeare. Do mesmo modo, no caso do universo, poderia acontecer de estarmos vivendo em uma região que calhou de ser, por acaso, lisa e uniforme? À primeira vista, isso deve parecer muito improvável, pois a quantidade de regiões tão lisas teria sido bastante inferior à de regiões caóticas e irregulares. Entretanto, suponha que apenas nas regiões lisas tenha ocorrido a formação de galáxias e estrelas, e logo de condições apropriadas para o desenvolvimento de organismos complexos autorreplicadores como nós, capazes de fazer a pergunta: por que o universo é tão liso? Isso é um exemplo de aplicação do que se conhece como princípio antrópico, que pode ser parafraseado assim: vemos o universo da maneira como ele é, porque existimos. Existem duas versões do princípio antrópico, a fraca e a forte. O princípio antrópico fraco afirma que, em um universo grande ou infinito no espaço e ou no tempo, só haverá condições necessárias para o desenvolvimento de vida inteligente em determinadas regiões limitadas no espaço e no tempo. Desse modo, os seres inteligentes nessas regiões não devem ficar surpresos se observarem que sua localização no universo satisfaz as condições necessárias para a sua existência. É um pouco como uma pessoa rica que mora em um bairro nobre e não vê pobreza alguma. Um exemplo do uso do princípio antrópico fraco é explicar, entre aspas, por que o Big Bang ocorreu cerca de 10 bilhões de anos atrás. Leva mais ou menos todo esse tempo para seres inteligentes se desenvolverem. Como explicado há pouco, uma geração anterior de estrelas teve de se formar primeiro. Essas estrelas converteram parte do hidrogênio e do hélio originais em elementos como carbono e oxigênio, a partir dos quais nós somos feitos. As estrelas então explodiram como supernovas, e seus fragmentos formaram outras estrelas e planetas, entre os quais os existentes em nosso sistema solar, que tem cerca de 5 bilhões de anos. Os primeiros 1 ou 2 bilhões de anos de existência da Terra foram quentes demais para o desenvolvimento de qualquer organismo complexo. Os outros cerca de 3 bilhões de anos foram ocupados pelo vagaroso processo da evolução biológica, que foi desde os organismos mais simples a seres capazes de medir o tempo a partir do Big Bang. Poucas pessoas questionaram a validade ou utilidade do princípio antrópico fraco. Alguns, no entanto, vão muito além e propõem uma versão forte. Segundo essa teoria do princípio antrópico forte, existem muitos universos diferentes, ou muitas regiões diferentes em um único universo, cada um com a sua própria configuração inicial, e talvez seu próprio conjunto de leis científicas. Na maioria desses universos,
as condições não seriam apropriadas para o desenvolvimento de organismos complexos. Apenas nos universos que são como o nosso, seres inteligentes poderiam se desenvolver e fazer a pergunta: por que o universo é da maneira como o vemos? E a resposta nesse caso é simples. Se ele tivesse sido diferente, não estaríamos aqui. As leis da ciência, como as conhecemos hoje, compreendem muitas grandezas fundamentais, como a magnitude da carga elétrica do elétron e a razão entre as massas do próton e do elétron. Não somos capazes, pelo menos no momento, de prever os valores dessas quantidades a partir da teoria. Temos de descobri-los por observação. Pode ocorrer de um dia descobrirmos uma teoria unificada completa que preveja todas essas grandezas. Mas também é possível que algumas ou todas elas, variem de um universo para o outro, ou dentro de um único universo. O fato notável é que os valores dessas quantidades parecem ter sido muito bem ajustados para possibilitar o desenvolvimento de vida. Por exemplo, se a carga do elétron fosse apenas ligeiramente diferente, as estrelas teriam sido incapazes de queimar hidrogênio e hélio e explodir. Claro, podem existir outras formas de vida inteligente, inconcebíveis até pelos escritores de ficção científica, que não necessitem da luz de uma estrela como o Sol ou dos elementos químicos mais pesados formados nas estrelas e ejetados de volta para o espaço quando estas explodem. Não obstante, sem dúvida parece haver relativamente poucos valores possíveis para os números que permitem o desenvolvimento de alguma forma de vida inteligente. A maioria dos conjuntos de valores daria origem a universos que, embora possam parecer muito belos, não conteriam ninguém capaz de admirar tal beleza. Podemos tomar isso como evidência de um propósito divino na criação e na escolha das leis da ciência, ou como um argumento do princípio antrópico forte. Podemos fazer uma série de objeções ao princípio antrópico forte como explicação do estado observável do universo. Primeiro, em que sentido podemos dizer que todos esses universos diferentes existem? Se eles são de fato separados uns dos outros, o que acontece em um outro universo não pode ter consequências observáveis no nosso. Portanto, deveríamos usar o princípio da economia e eliminá-los da teoria. Mas se, por outro lado, eles são apenas regiões de um universo único, as leis da ciência teriam de ser as mesmas em cada região, pois, do contrário, seria impossível se deslocar de uma região para outra. Nesse caso, as únicas diferenças entre as regiões seriam suas configurações iniciais, e, desse modo, o princípio antrópico forte se reduziria ao fraco. Uma segunda objeção ao princípio antrópico forte é que ele vai contra a maré de toda a história da ciência. Passamos das cosmologias geocêntricas de Ptolomeu e seus antepassados, atravessando a cosmologia heliocêntrica de Copérnico e Galileu, para o cenário moderno em que a Terra é um planeta de tamanho médio, orbitando uma estrela mediana na periferia de uma galáxia espiral comum, que, por sua vez, é apenas uma entre milhões de galáxias no universo observável. No entanto, o princípio antrópico forte alegaria que toda essa vasta construção existe única e exclusivamente por nossa causa. E isso é muito difícil de acreditar. O sistema solar é sem dúvida um pré-requisito para nossa existência, e poderíamos extrapolar isso para a totalidade da galáxia em que nos encontramos a fim de levar em conta uma geração anterior de estrelas que criou os elementos mais pesados. Contudo, parece não haver necessidade alguma para todas aquelas outras galáxias, tampouco para que o universo seja tão uniforme e semelhante em todas as direções em grande escala. Ficaríamos mais satisfeitos com o princípio antrópico, pelo menos em sua versão fraca, se pudéssemos demonstrar que um grande número de diferentes configurações iniciais do universo teria evoluído para gerar um universo como o que observamos. Se esse é o caso, um universo que se desenvolveu com base em algum tipo de condição inicial aleatória deve conter várias regiões regulares e uniformes,
apropriadas para a evolução da vida inteligente. Por outro lado, se o estado inicial do universo teve de ser escolhido com extremo cuidado para levar a algo como o que vemos à nossa volta, dificilmente o universo conteria alguma região onde a vida pudesse aparecer. No modelo do Big Bang quente, não havia tempo suficiente no universo primitivo para que o calor tivesse fluído de uma região para outra. Isso significa que o estado inicial do universo deveria ter tido exatamente a mesma temperatura por toda parte para explicar o fato de que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas apresenta hoje a mesma temperatura em qualquer direção que olhemos. A taxa de expansão inicial também precisaria ter sido escolhida com muita precisão para que a atual continuasse tão próxima da taxa crítica necessária para evitar um novo colapso. Isso significa que, de fato, o estado inicial do universo deve ter sido escolhido com muito cuidado, caso o modelo do Big Bang quente esteja correto até o início do tempo. Seria muito difícil explicar por que o universo deve ter começado exatamente dessa forma, a não ser como um ato divino com o intuito de criar seres como nós. Em uma tentativa de encontrar um modelo para o universo no qual muitas configurações iniciais diferentes poderiam ter evoluído para algo como o universo atual, um cientista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Alan Guth, sugeriu que o universo primitivo talvez tenha passado por um período de expansão muito rápida. Afirma-se que essa expansão é, entre aspas, inflacionária, ou seja, que o universo a certa altura expandiu-se a uma taxa acelerada, em vez de uma taxa desacelerada, como é o caso hoje. E uma nota do tradutor. Na verdade, em 1998, para surpresa geral, descobriu-se, com base nas observações de supernovas distantes, que o universo se encontra atualmente em expansão acelerada. Esse achado rendeu o Prêmio Nobel de Física de 2011 para os seus principais responsáveis, Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess. Segundo Alan Guth, o raio do universo aumentou 1 milhão de milhões de milhões de milhões de milhões, seguido de 30 zeros de vezes, em apenas uma minúscula fração de segundo. Guth sugeriu que o universo começou a partir do Big Bang em um estado muito quente, porém caótico. Essas temperaturas elevadas teriam significado que as partículas no universo estariam se movendo muito rápido, com energias elevadas. Como discutimos antes, poderíamos esperar que, a temperaturas elevadas, as forças nucleares forte e fraca e a força eletromagnética se unificassem em uma única força. À medida que o universo se expandisse, ele resfriaria, e a energia das partículas diminuiria. Em algum momento haveria o que chamamos de uma transição de fase, e a simetria entre as forças seria quebrada. A força forte se tornaria diferente das forças fraca e eletromagnética. Um exemplo comum de transição de fase é o congelamento da água quando resfriada. No estado líquido ela é assimétrica, igual em todos os pontos e em todas as direções. Contudo, quando cristais de gelo se formam, eles têm posições definidas e ficam alinhados em determinada direção. Isso rompe com a simetria da água. No caso da água, se procedemos com cuidado, podemos deixá-la super resfriada, ou seja, podemos diminuir a temperatura abaixo do ponto de congelamento, que é 0 graus Celsius, sem formar gelo. Guth sugeriu que o universo talvez se comporte de forma semelhante. A temperatura poderia descer abaixo do valor crítico, sem que a simetria entre as forças fosse quebrada. Caso isso acontecesse, o universo ficaria instável, com mais energia do que a simetria tivesse sido quebrada. É possível demonstrar que essa energia extra-espacial exerceria um efeito antigravitacional. Ela agiria exatamente como a constante cosmológica que Einstein introduziu na relatividade geral quando tentava construir um modelo estático do universo.
uma vez que o universo já estaria se expandindo exatamente como no modelo do Big Bang quente, o efeito repulsivo dessa constante cosmológica teria feito com que o universo se expandisse a uma velocidade cada vez maior. Mesmo em regiões onde havia mais partículas de matéria do que a média, a atração gravitacional da matéria teria sido suplantada pela repulsão da constante cosmológica em ação. Desse modo, essas regiões também se expandiriam de forma inflacionária acelerada. À medida que se expandissem e as partículas de matéria se distanciassem, teríamos um universo em expansão que quase não conteria partículas e continuaria em estado super-resfriado. Quaisquer irregularidades no universo simplesmente teriam sido igualadas pela expansão, assim como as pregas em um balão são alisadas quando o enchemos. E desse modo, o atual estado liso e uniforme do universo poderia ter evoluído de diferentes estados iniciais não uniformes. Nesse universo, onde a expansão foi acelerada por uma constante cosmológica e não desacelerado pela atração gravitacional da matéria, haveria tempo suficiente para que a luz viajasse de uma região a outra no universo primitivo. Isso pode esclarecer por que regiões diferentes no universo primitivo têm as mesmas propriedades. Além do mais, a taxa de expansão do universo automaticamente se aproximaria da taxa crítica determinada pela densidade de energia do universo. Isso então explicaria por que a taxa de expansão continua tão próxima da taxa crítica, sem precisarmos admitir que a taxa de expansão inicial do universo foi escolhida com muito cuidado. A ideia de inflação também pode explicar por que há tanta matéria no universo. Há algo como 10 milhões de 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 milhões, seguido de 85 zeros, de partículas na região do universo observável. De onde todas elas vieram? A resposta é que, na teoria quântica, as partículas podem ser criadas da energia, na forma de pares de partícula/antipartícula. Mas isso apenas nos leva a perguntar de onde veio a energia. A resposta é que a energia total do universo é exatamente zero. A matéria no universo é feita de energia positiva. Entretanto, toda a matéria que existe se atrai mutuamente pela ação da gravidade. Dois pedaços de matéria próximos um do outro têm menos energia do que os mesmos dois pedaços afastados a uma grande distância, pois é preciso gastar energia para separá-los contra a força gravitacional que os está atraindo. Assim, em certo sentido, o campo gravitacional possui energia negativa. No caso de um universo mais ou menos uniforme no espaço, podemos demonstrar que essa energia gravitacional negativa anula a energia positiva representada pela matéria. Assim, a energia total do universo é zero. Ora, 0 vezes 2 também é zero. Assim, o universo pode duplicar a quantidade de energia de matéria positiva e também duplicar a energia gravitacional negativa sem violar a lei da conservação de energia. Isso não ocorre na expansão normal do universo, na qual a densidade de energia da matéria diminui à medida que o universo aumenta. Porém, ocorre na expansão inflacionária, pois a densidade de energia do estado super-resfriado permanece constante, ao passo que o universo está em expansão. Quando o universo dobra de tamanho, a energia de matéria positiva e a energia gravitacional negativa também duplicam, de modo que a energia total permanece zero. Durante a fase inflacionária, o universo aumenta muito de tamanho. Assim, a quantidade total de energia disponível para fazer partículas também aumenta muito. Como Guth observou, dizem que não existe almoço grátis, mas o universo é o mestre do almoço grátis. O universo não está se expandindo de forma inflacionária atualmente. Assim, deve haver algum mecanismo que anula a vasta eficácia da constante cosmológica e, desse modo, alteraria a velocidade de expansão acelerada pela gravidade para a desacelerada pela gravidade, como é o caso hoje.
E aí, novamente, uma nota do tradutor. Com a descoberta da expansão acelerada do universo em 98, a constante cosmológica retornou à cosmologia do universo presente, incluindo sua forma mais geral de energia escura, da qual a constante cosmológica original de Einstein é um caso particular. Na expansão inflacionária, seria de esperar que, em algum momento, a simetria entre as forças se rompesse, assim como a água superresfriada sempre acaba congelando. Então a energia extra do estado simétrico não rompido seria liberada e reaqueceria o universo a um nível um pouco abaixo da temperatura crítica para a simetria entre as forças. O universo se expandiria e resfriaria exatamente como no modelo do Big Bang quente, mas haveria agora uma explicação para o universo se expandir exatamente à taxa crítica e para diferentes regiões terem a mesma temperatura. Na proposição original de Gucci, supunha-se que a transição de fase ocorresse de repente, mais ou menos como o aparecimento de cristais de gelo na água muito gelada. A ideia era de que bolhas da nova fase de simetria rompida teriam se formado na fase antiga, como bolhas de vapor cercadas pela água fervente. As bolhas deveriam se expandir e entrar em contato umas com as outras, até que todo o universo entrasse na fase nova. O problema, como eu e diversas pessoas apontamos, era que o universo estava se expandindo tão rápido que, mesmo se as bolhas crescessem na velocidade da luz, elas se afastariam umas das outras e não poderiam se juntar. O universo ficaria em um estado muito não uniforme, com algumas regiões ainda tendo simetria entre as diferentes forças. E tal modelo do universo não corresponderia ao que vemos. Em outubro de 1981, viajei a Moscou para uma conferência sobre gravidade quântica. Após o evento, fui ao Instituto Astronômico Sternberg e dei uma palestra sobre o modelo inflacionário e seus problemas. Antes disso, eu providenciava outra pessoa para dar palestras em meu nome, pois a maioria das pessoas não entendia a minha voz. No entanto, não tive tempo para me preparar nessa ocasião, então eu mesmo apresentei, enquanto um dos meus alunos de pós-graduação repetia as minhas palavras. O esquema funcionou e me proporcionou um contato muito maior com o público. Lá havia um jovem russo, Andrei Linde, do Instituto Lebedev, em Moscou. Ele afirmou que seria possível evitar o problema de as bolhas não se juntarem se elas fossem tão grandes que nossa região do universo estivesse contida dentro de uma única bolha. Para que isso funcione, a mudança da simetria para a simetria rompida deve ter ocorrido muito devagar dentro da bolha, mas é algo totalmente possível no contexto das GUTs. A ideia de Linde de um rompimento lento de simetria era muito boa, mas depois percebi que suas bolhas precisariam ter sido maiores do que o universo na época. E demonstrei que, em vez disso, a simetria teria se rompido por toda parte na mesma época, não apenas dentro das bolhas. Isso levaria a um universo uniforme, como o que observamos. Fiquei muito empolgado com a ideia e a discuti com um de meus alunos, Ian Moss. Porém, por ser amigo de Linde, fiquei bastante constrangido quando mais tarde um periódico científico me enviou o artigo dele, perguntando se era adequado para a publicação. Respondi que havia essa falha das bolhas maiores do que o universo, mas que a ideia básica de um rompimento lento de simetria era muito boa. Recomendei que o artigo fosse publicado como estava, porque Linde levaria muitos meses para corrigi-lo, uma vez que qualquer coisa que mandasse para o Ocidente teria de passar pela censura soviética, que não era muito hábil nem muito sagaz com artigos científicos. Em vez disso, escrevi um curto artigo com Ian Moss na mesma publicação, no qual apontávamos esse problema com a bolha e mostrávamos como resolvê-lo. Um dia depois de voltar de Moscou, fui para Filadélfia, onde receberia uma medalha no Instituto Franklin. Minha secretária, Judy Feller, se valera de seu considerável charme para convencer a British Airways a reservar lugares para ela e para mim de graça em um Concorde, como um lance publicitário. No entanto, fiquei preso no caminho para o aeroporto devido a uma forte chuva e acabei perdendo o voo. Mesmo assim, fui depois para Filadélfia e recebi a minha medalha. Convidaram-me então para dar uma palestra sobre o universo inflacionário na Universidade Drexel.
Dei a mesma palestra sobre os problemas do universo inflacionário que apresentara em Moscou. Meses mais tarde, Paul Steinhardt e Andreas Albrecht, da Universidade de Pensilvânia, apresentaram uma ideia muito semelhante à de Linde, de forma independente. Hoje, eles recebem o crédito junto com Linde pelo que é chamado de novo modelo inflacionário, baseado na ideia de uma ruptura lenta da simetria. O antigo modelo inflacionário foi a sugestão original de Gucci, de que ocorre um rompimento rápido da simetria com a formação de bolhas. O novo modelo inflacionário foi uma boa tentativa de explicar por que o universo é como é. Entretanto, eu e diversas outras pessoas demonstramos que, pelo menos em sua forma original, ele previa variações muito maiores na temperatura da radiação cósmica de fundo em micro-ondas do que as observadas. Um trabalho posterior também lançou dúvida quanto à possibilidade de ter ocorrido no universo muito primitivo uma transição de fase do tipo exigido. Na minha opinião, o novo modelo inflacionário morreu como teoria científica, embora muitas pessoas aparentemente não tenham ouvido falar de seu falecimento e continuem escrevendo artigos como se ele fosse viável. Em 1983, Linde apresentou um modelo melhor, chamado modelo inflacionário caótico. Nele, não há transição de fase ou superresfriamento. Em vez disso, há um campo de spin zero, que, devido às flutuações quânticas, teria valores elevados em algumas regiões do universo. Nessas regiões, a energia do campo se comportaria como uma constante cosmológica. Teria um efeito gravitacional repulsivo, e assim faria com que essas regiões se expandissem de maneira inflacionária. À medida que se expandissem, a energia do campo nelas decresceria lentamente até que a expansão inflacionária mudasse para uma expansão como a do modelo do Big Bang quente. Uma dessas regiões se tornaria o que hoje entendemos por universo observável. Esse modelo tem todas as vantagens dos modelos inflacionários anteriores, mas não depende de uma duvidosa transição de fase e pode, além do mais, proporcionar uma amplitude razoável para as flutuações na temperatura da radiação cósmica de fundo que esteja de acordo com a observação. Esse trabalho, com modelos inflacionários, mostrou que o estado atual do universo pode ter surgido de uma enorme variedade de configurações iniciais. Isso é importante, pois revela que o estado inicial da parte que habitamos do universo não teve de ser escolhido com grande cuidado. Assim, se quisermos, podemos usar o princípio antrópico fraco para explicar por que o universo tem sua aparência atual. Não pode ser o caso, entretanto, de que qualquer configuração inicial teria levado a um universo como o que observamos. Isso pode ser demonstrado se considerarmos um estado muito diferente para o universo atual. Digamos, um universo muito inhomogêneo e irregular. Poderíamos usar as leis da ciência para desenvolver um universo retrocedendo no tempo, a fim de determinar sua configuração em épocas primitivas. Segundo os teoremas da singularidade na relatividade geral clássica, ainda assim teria havido uma singularidade de Big Bang. Se fizermos um universo desse tipo avançar no tempo segundo as leis da ciência, terminaremos com um estado irregular e inhomogêneo em que começamos. Assim, deve ter havido configurações iniciais que não dariam origem ao universo como o que vemos hoje, e, portanto, nem mesmo o modelo inflacionário nos informa por que a configuração inicial não ocorreu de maneira a produzir algo muito diferente do que observamos. Será que devemos recorrer ao princípio antrópico para uma explicação? Terá sido tudo fruto do acaso? Essa pareceria uma causa perdida, uma negação de todas as nossas esperanças de compreender a ordem subjacente do universo. A fim de prever como o universo deve ter começado, precisamos de leis que sejam válidas no início do tempo. Se a teoria clássica da relatividade geral estava correta, os teoremas da singularidade que Roger Penrose e eu demonstramos revelam que o início do tempo teria sido um ponto de densidade e curvatura do espaço-tempo infinitas. Todas as leis conhecidas da ciência deixariam de vigorar nesse momento. Poderíamos supor que houvesse leis válidas nas singularidades,
mas seria muito difícil sequer formular tais leis em momentos de comportamento tão ruim. E não disporíamos de qualquer observação para nos ajudar a determinar que leis seriam essas. Contudo, o que os teoremas da singularidade de fato indicam é que o campo gravitacional se torna tão forte, que os efeitos gravitacionais quânticos passam a ser importantes. A teoria clássica deixa de fornecer uma boa descrição do universo. Assim, devemos usar uma teoria da gravitação quântica para discutir os estágios mais primitivos do universo. Como veremos, é possível, de acordo com a teoria quântica, que as leis comuns da ciência sejam válidas em toda parte, incluindo o começo do tempo. Não é necessário postular novas leis para singularidades, pois não é preciso haver singularidades na teoria quântica. Ainda não dispomos de uma teoria completa e consistente que combine a mecânica quântica e a gravitação. No entanto, conhecemos com razoável dose de certeza algumas particularidades que uma teoria unificada como essa deve apresentar. Uma delas é que deve incorporar a proposição de Feynman de se formular a teoria quântica como uma soma das histórias. Nessa abordagem, uma partícula não possui uma única história, como seria na teoria clássica. Em vez disso, supõe-se que siga todos os caminhos possíveis no espaço-tempo, e cada uma dessas histórias está associada a um par de números, um que representa o tamanho de uma onda e outro sua posição no ciclo, ou seja, a sua fase. A probabilidade de que a partícula, digamos, passe por um ponto específico é encontrada somando-se as ondas associadas com cada história possível que passe por esse ponto. Contudo, quando tentamos efetuar essas somas, deparamos com graves problemas técnicos. A única maneira de contorná-los é seguindo uma prescrição peculiar. Devemos somar as ondas para as histórias de partículas que não estão no tempo real que você e eu vivenciamos, mas que ocorrem no que chamamos de tempo imaginário. Devemos somar as ondas para as histórias de partículas que não estão no tempo real que eu e você vivenciamos, mas que ocorrem no que chamamos de tempo imaginário. E tempo imaginário talvez soe como ficção científica, mas é na verdade um conceito matemático muito bem definido. Se tomamos qualquer número comum ou real e o multiplicamos por ele mesmo, o resultado é um número positivo. Então, por exemplo, 2 vezes 2 é igual a 4, mas menos 2 vezes menos 2 também é igual a 4. Existem, porém, números especiais, chamados imaginários, que resultam em números negativos quando multiplicados por si mesmos. O que chamamos i, quando multiplicado por si mesmo, dá menos 1. Então, 2i multiplicado por si mesmo dá menos 4. E assim por diante. Ou seja, i vezes i é igual a menos 1. 2i vezes 2i é igual a menos 4. Podemos imaginar números reais e imaginários da seguinte forma, representando os números reais por uma linha que vai da esquerda para a direita, com o zero no meio, números negativos como menos 1, menos 2, menos 3, etc., do lado esquerdo, e números positivos, 1, 2, 3, etc., do lado direito. Então, representamos números imaginários por uma linha que vai de cima a baixo na folha, com i, 2i, 3i, etc., acima do meio. E menos i, menos 2i, menos 3i, etc., abaixo do meio. E desse modo, em certo sentido, os números imaginários estão em ângulo reto com os números reais comuns. Para evitar as dificuldades técnicas com a soma das histórias de Feynman,
devemos usar o tempo imaginário, ou seja, para fins de cálculo, devemos medir o tempo usando números imaginários e não reais. Isso tem um efeito interessante no espaço-tempo. A distinção entre tempo e espaço desaparece por completo. Dizemos que um espaço-tempo no qual os eventos têm os valores imaginários da coordenada de tempo é euclidiano, em homenagem ao grego Euclides, que fundou o estudo da geometria de superfícies bidimensionais. O que hoje chamamos de espaço-tempo euclidiano é muito parecido, com o detalhe de que ele tem 4 dimensões, e não 2. No espaço-tempo euclidiano, não há diferença entre a direção no tempo e as direções no espaço. Por outro lado, no espaço-tempo real, em que os eventos são classificados por valores comuns, reais, da coordenada do tempo, é fácil perceber a diferença. A direção do tempo em todos os pontos reside dentro do cone de luz, e direções do espaço, fora. Em todo caso, no que diz respeito à mecânica quântica do dia a dia, podemos encarar nosso uso do tempo imaginário e do espaço-tempo euclidiano como um mero artifício ou truque matemático para calcular respostas sobre o espaço-tempo real. Uma segunda característica que para nós deve fazer parte de qualquer teoria final é a ideia de Einstein de que o campo gravitacional é representado pelo espaço-tempo curvo. As partículas tentam seguir a trajetória mais retilínea possível em um espaço curvo. Porém, como o espaço-tempo não é plano, suas trajetórias parecem curvadas, como que devido a um campo gravitacional. Quando aplicamos a soma das histórias de Feynman à visão da gravidade de Einstein, o análogo da história de uma partícula passa a ser um espaço-tempo curvo completo, que representa a história de todo o universo. Para evitar as dificuldades técnicas de realizar a soma das histórias, esses espaços-tempos curvos devem ser considerados euclidianos, ou seja, o tempo é imaginário e indistinguível das direções no espaço. O tempo é imaginário e indistinguível das direções no espaço. Para calcular a probabilidade de encontrar um espaço-tempo real com determinada propriedade, como a de parecer o mesmo de qualquer ponto e em qualquer direção, somamos as ondas associadas a todas as histórias que têm essa propriedade. Na teoria clássica da relatividade geral, há muitos espaços-tempos curvos possíveis, cada um correspondendo a um estado inicial diferente do universo. Se soubéssemos o estado inicial do nosso universo, conheceríamos toda a sua história. Do mesmo modo, na teoria da gravitação quântica, há muitos estados quânticos possíveis para o universo. Outra vez, se soubéssemos como os espaços-tempos curvos euclidianos na soma das histórias se comportaram em tempos primitivos, conheceríamos o estado quântico do universo. Na teoria clássica da gravitação, que se baseia no espaço-tempo real, há apenas 2 modos como o universo pode se comportar. Ou ele existiu por um tempo infinito, ou teve início em uma singularidade em algum momento finito no passado. Na teoria da gravitação quântica surge uma terceira possibilidade. Como estamos usando espaços-tempos euclidianos, nos quais a direção do tempo está em pé de igualdade com as direções no espaço, é possível que o espaço-tempo tenha extensão finita, mas não apresente quaisquer singularidades formadoras de um contorno ou borda. O espaço-tempo seria como a superfície da Terra, apenas com 2 dimensões a mais. A superfície do nosso planeta é finita em extensão, mas não possui um contorno ou borda. Se você sair navegando ao pôr do sol, não cairá pela beirada, nem encontrará uma singularidade. E sei disso porque já dei a volta ao mundo. Quer o espaço-tempo euclidiano se estenda até o tempo imaginário infinito ou comece em uma singularidade em um tempo imaginário, enfrentamos o mesmo problema da teoria clássica para descrever o estado inicial do universo. Deus talvez saiba como o universo começou,
mas nós não conseguimos conceber qualquer motivo específico para imaginarmos que tenha começado de um jeito e não de outro. Contudo, a teoria da gravitação quântica descontinuou uma nova possibilidade, na qual não haveria contorno ou limite para o espaço-tempo, e sim, não haveria necessidade de descrever o comportamento no contorno. Não existiriam singularidades nas quais as leis da ciência deixassem de vigorar, ou borda do espaço-tempo em que teríamos de apelar a Deus, ou alguma nova lei para estabelecer as condições de contorno do espaço-tempo. Seria possível dizer: a condição de contorno do universo é que ele não possui contorno. O universo seria completamente encerrado em si mesmo e não poderia ser afetado por nenhum fator externo. Não seria criado nem destruído. Apenas seria. Foi naquela conferência no Vaticano que apresentei pela primeira vez a sugestão de que talvez o tempo e o espaço juntos formassem uma superfície que fosse finita em tamanho, mas não tivesse contorno ou borda. No entanto, meu artigo era, acima de tudo, matemático, de modo que suas implicações para o papel de Deus na criação do universo não foram compreendidas por todos, felizmente para mim. Na época da conferência no Vaticano, eu não sabia como usar a ideia de sem contorno para fazer previsões acerca do universo. Entretanto, passei o verão seguinte na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara. Ali, um colega e amigo, Jim Hartle, elaborou comigo quais condições o universo deverá satisfazer se o espaço-tempo não tiver contorno. Quando voltei a Cambridge, dei continuidade a esse trabalho com 2 alunos meus, Julian Luttrell e Jonathan Halliwell. Gostaria de enfatizar que essa ideia de que tempo e espaço deviam ser finitos e sem contorno é apenas uma proposição. Não pode ser deduzida de outro princípio. Como qualquer outra teoria científica, pode a princípio ser aventada por motivos estéticos ou metafísicos. Mas o verdadeiro teste é se ela faz previsões que coincidem com a observação. Isso, no entanto, é difícil de determinar no caso da gravidade quântica, por 2 razões. Primeiro, como explicarei no capítulo 11, ainda não temos certeza de qual teoria consegue combinar a relatividade geral e a mecânica quântica, embora saibamos bastante sobre a forma que uma teoria assim deve ter. E segundo, porque qualquer modelo que descreva todo o universo em detalhes será matematicamente complicado demais para sermos capazes de extrair previsões exatas com base em nossos cálculos. Logo, temos de fazer conjecturas e aproximações simplificadoras. E ainda assim, o problema de fazer previsões permanece uma tarefa formidável. Cada história na soma das histórias descreverá não apenas o espaço-tempo, mas também tudo o que há nele, incluindo organismos complexos como seres humanos, capazes de observar a história do universo. Isso pode fornecer outra justificativa para o princípio antrópico, pois, se todas as histórias são possíveis, então, contanto que existamos em uma delas, podemos usar o princípio antrópico para explicar por que descobrimos que o universo é da forma que é. Não está claro qual significado pode ser atribuído às histórias em que não existimos. Porém, essa visão de teoria de gravitação quântica seria muito mais satisfatória se pudéssemos demonstrar que, usando a soma das histórias, nosso universo não é apenas uma das histórias possíveis, mas também uma das mais prováveis. E para fazer isso, devemos realizar a soma das histórias para todos os espaços-tempos euclidianos possíveis que não possuem contorno. Sob a proposição de sem contorno, descobrimos que a chance de provarmos que o universo segue a maioria das histórias possíveis é desprezível, mas há um gênero de histórias em particular muito mais provável do que os outros. Podemos imaginar essas histórias como análogas à superfície da Terra, com a distância a partir do Polo Norte representando o tempo imaginário e a medida de um círculo de distância constante a partir do Polo Norte representando o tamanho espacial do universo.
O universo começa no Polo Norte como um único ponto. À medida que a pessoa se desloca para o sul, os círculos de latitude a uma distância constante do Polo Norte ficam maiores, o que corresponde ao universo se expandindo com o tempo imaginário. O universo atingiria um tamanho máximo no Equador e se contrairia com o tempo imaginário crescente até se tornar um único ponto no Polo Sul. Mesmo que o universo tivesse tamanho zero nos polos Norte e Sul, esses pontos não seriam singularidades. Assim como os polos Norte e Sul da Terra não são singularidades. As leis da ciência serão válidas neles, tal como ocorre nos nossos polos. No entanto, a história do universo em tempo real pareceria muito diferente. Cerca de 10 ou 20 bilhões de anos atrás, ele teria um tamanho mínimo, igual ao raio máximo da história no tempo imaginário. Em tempos reais posteriores, o universo se expandiria como um modelo inflacionário caótico proposto por Linde. Mas hoje não teríamos de presumir que, de algum modo, o universo fosse criado no tipo de estado correto. O universo se expandiria então para um tamanho muito grande e acabaria por entrar em colapso outra vez, com o aspecto de uma singularidade no tempo real. E assim, de certa forma, continuaríamos todos condenados, mesmo se ficássemos longe de buracos negros. Só não haveria singularidades se pudéssemos conceber o universo em termos de tempo imaginário. Se o universo de fato se encontra em tal estado quântico, não há singularidades na história do universo no tempo imaginário. Pode parecer, portanto, que meu trabalho mais recente desfez por completo os resultados de meu trabalho anterior sobre singularidades. Entretanto, como já indiquei, a verdadeira importância dos teoremas da singularidade foi mostrar que o campo gravitacional deve se tornar tão forte que os efeitos gravitacionais quânticos não podem ser ignorados. Isso, por sua vez, levou à ideia de que o universo pode ser finito no tempo imaginário, mas sem contornos ou singularidades. Porém, quando voltamos ao tempo real em que vivemos, as singularidades parecem ainda ocorrer. O pobre astronauta que cai em um buraco negro ainda terá um fim desagradável. Ele só não encontraria singularidades se vivesse num tempo imaginário. Talvez isso sugira que o suposto tempo imaginário é, na verdade, o tempo real, e que o que chamamos de tempo real é apenas fruto da nossa imaginação. No tempo real, o universo tem início e fim, em singularidades que formam um contorno para o espaço-tempo, e nas quais as leis da ciência perdem a validade. Mas, no tempo imaginário, não há singularidades ou contornos. Assim, talvez o que chamamos de tempo imaginário seja na verdade mais elementar e o que chamamos de tempo real seja apenas uma ideia que inventamos para ajudar a descrever o que acreditamos ser a natureza do universo. Contudo, segundo a abordagem que apresentei no capítulo 1, uma teoria científica não passa de um modelo matemático que concebemos para descrever nossas observações. Ela existe apenas em nossa mente. E desse modo, não faz sentido perguntar qual deles é real, o tempo real ou o tempo imaginário. É simplesmente uma questão de determinar qual descrição tem mais utilidade. Podemos, além disso, usar a soma das histórias, combinada à proposição sem contorno, para descobrir quais propriedades do universo têm mais chances de ocorrer juntas. Por exemplo, podemos calcular a probabilidade de que o universo esteja se expandindo aproximadamente à mesma velocidade em todas as direções em um momento no qual a densidade do universo tenha o valor atual. Nos modelos simplificados examinados até aqui, essa probabilidade se revela alta, ou seja, a condição sem contorno proposta leva à previsão de que é muito provável de que a atual taxa de expansão do universo seja quase a mesma em todas as direções. E isso coincide com as observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, nas quais ela apresenta quase exatamente a mesma intensidade em qualquer direção. Se o universo estivesse se expandindo mais rápido em algumas direções do que em outras,
a intensidade da radiação nessas direções seria reduzida por um desvio adicional para o vermelho. Hoje, novas previsões da condição sem contorno estão sendo elaboradas. Um problema particularmente interessante é em qual grau ocorreram os pequenos afastamentos da densidade uniforme no universo primitivo, que ocasionaram a formação primeiro das galáxias, depois das estrelas e, por fim, de seres humanos. O princípio da incerteza sugere que o universo primitivo não pode ter sido completamente uniforme, porque deve ter havido algumas incertezas ou flutuações nas posições e velocidades das partículas. Usando a condição sem contorno, descobrimos que o universo deve de fato ter começado com apenas a mínima não uniformidade possível permitida pelo princípio da incerteza. O universo teria, então, passado por um período de rápida expansão, como nos modelos inflacionários. Durante esse período, as não uniformidades iniciais teriam se amplificado até que fossem grandes o bastante para explicar a origem das estruturas que observamos à nossa volta. Em 1992, o satélite COBE detectou pela primeira vez variações muito sutis na intensidade da radiação cósmica de fundo, de acordo com a direção. O modo como essas não uniformidades dependem de direção parece estar de acordo com as previsões do modelo inflacionário e da previsão sem contorno. E assim, a previsão sem contorno é uma boa teoria científica, tal como definiu Karl Popper. Ela poderia ter sido falseada pelas observações, mas em vez disso, suas previsões têm se confirmado. Em um universo em expansão, no qual a densidade da matéria variasse ligeiramente de um lugar para o outro, a gravidade teria feito com que as regiões mais densas desacelerassem a expansão e continuassem a se contrair. Isso teria levado à formação de galáxias, estrelas e, no fim, até de criaturas insignificantes como nós. Desse modo, todas as estruturas complexas que vemos no universo podem ser explicadas pela condição sem contorno para um universo em conjunto com o princípio da incerteza da mecânica quântica. A ideia de que o espaço e o tempo talvez componham uma superfície fechada e sem contorno acarreta também profundas implicações para o papel divino nos assuntos do universo. Com o êxito das teorias científicas em descrever os eventos, a maioria das pessoas passou a acreditar que Deus permite ao universo evoluir de acordo com uma série de leis e que ele não intervém para violá-las. Contudo, as leis não nos dizem como devia ser o aspecto do universo no início. Ainda teria cabido a ele, Deus, dar corda no relógio e decidir como pô-lo em funcionamento. Contanto que o universo tenha tido um início, podemos supor que houve um Criador. Mas, se o universo fosse de fato absolutamente contido em si mesmo, sem contorno nem borda, ele não teria início e nem fim. Ele simplesmente seria. E nesse caso, qual é o papel de um Criador?